Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Saúde em Foco de hoje. Estou com a Dani, já esteve aqui essa semana, mas a gente ainda não tinha se visto, né, Dani? Seja bem-vinda. Obrigada. Dr. Vinícius, seja bem-vindo. Hoje nós já estamos na quinta meta, né, Dani? Você que vai conduzir para nós aí. O que é essa quinta meta? Então hoje, bom dia aos telespectadores, bom dia Osvaldo, bom dia doutor. Então hoje nós vamos falar sobre a higienização das mãos, que é a quinta meta de segurança do paciente. Então o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente com 6 metas. E a quinta meta é a meta de higienização das mãos, um dos grandes problemas que a gente tem aí nas instituições de saúde. Parece algo simples, né? Falar que tem que lavar a mão, mas é muito importante. Isso. Higienizar as mãos, por que a gente higieniza as nossas mãos? Normalmente a gente higieniza as mãos quando tem uma sujidade aparente. Então, existem vários momentos que a gente tem que realizar a higienização das mãos. Então, antes de ir ao banheiro, antes de se alimentar, antes e após ir ao banheiro, antes de se alimentar. Então, no dia a dia de casa, a gente já sabe que tem que fazer essa higienização das mãos. Assim também nas instituições de saúde, nós temos os momentos onde a gente vai realizar a higienização das mãos. Hoje, dentro das instituições de saúde, o grande problema são as infecções relacionadas à assistência, que são um grande problema de saúde em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde já trouxe em 2016 que 1 em cada 10 pacientes internados terão infecção relacionada à assistência. Então é um número muito grande de pessoas que correm esse risco de ter infecção. E uma das principais medidas para evitar as infecções relacionadas à assistência é a higienização das mãos. Então essa meta, ela traz essa principal medida com relação à infecção relacionada à assistência. Ela é uma das principais causadoras da mortalidade nas instituições de saúde. Ela eleva o custo das instituições de saúde e prejudica os pacientes. Então essa meta é do que é mais trabalhado, porém é o que tem maior dificuldade de adesão de todos os profissionais. Doutor, quando a gente fala de higienização das mãos, a gente já liga também a sepse, né? Que é muito perigoso, vamos dizer assim, e muitas vezes é causado por essa má higienização, né? Ou a falta da higienização das mãos. Uma coisa que a gente tem que considerar, que muitas vezes o paciente que está internado para tratar uma doença, ele tem uma diminuição da sua imunidade. Às vezes por medicação, ele tem a defesa do organismo mais fraca, ou às vezes pela própria doença. Alguns tipos de câncer diminuem a defesa do organismo. Ou um paciente que está com uma infecção, dependendo do tipo de infecção, ele pode ter uma sensibilidade maior a outras doenças. Então, o cuidado com a higienização é muito importante para você não levar bactérias de um paciente para outro. Isso olhando apenas do ponto de vista que o paciente pode estar mais fraco, digamos assim. E também a gente tem que olhar do outro lado. Tem algumas infecções que os pacientes têm no hospital com bactérias extremamente resistentes, extremamente graves. E que se passa para os outros pacientes, acaba causando até um surto, que é um risco muito grande, não só para os pacientes, como para os funcionários. É algo que traduz muito a qualidade de serviço. Às vezes você vê no hospital que o paciente do leito X está com a mesma bactéria na cultura, e o do leito do lado também. E não é só uma educação dos funcionários, também é do acompanhante, também é do próprio paciente. Às vezes existem pacientes que ficam trocando, estão no mesmo quarto, um dá uma coisa para o outro pegar, vai, mostra foto, pega uma revista, troca um livro. A hora que vê, especialmente pacientes que estão internados e às vezes com alguma infecção, você tem que ter um cuidado muito maior para não transmitir infecções por causa da fraqueza dos pacientes ou por causa da gravidade de tais infecções. Frente a esses problemas, a Organização Mundial de Saúde em 2005 já lançou, no primeiro desafio global, assistência segura, a higienização das mãos. Então, foi aí que começou a se falar ainda mais sobre a importância da higienização das mãos. No Brasil, em 2013, se lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, onde foi lançado o protocolo de higienização das mãos, que é seguido, deve ser seguido pelas instituições de saúde para a prevenção dessas infecções, principalmente a infecção cruzada. Então, quando que a gente vai realizar a higienização das mãos? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela colocou ali que tem 5 passos que o profissional de saúde ele vai realizar para prevenção dessas infecções com o paciente. Então, o primeiro passo é antes do contato com o paciente. Então, antes de você ter contato com o paciente, você ir lá e realizar a higienização das mãos.
O segundo passo é antes de um procedimento asséptico. Então, antes de um procedimento limpo com o paciente, você realizar a higienização das mãos. O terceiro passo, ele é após o risco à exposição de fluidos. Então, eu tive contato, fui trocar a fralda do paciente, fui trocar um curativo do paciente. Por mais que eu esteja de luva, tem que ser realizado a higienização das mãos após o contato. O quarto é após o contato com o paciente. Então, antes e depois de eu ter contato com o meu paciente, é importante realizar a higienização das mãos. E o quinto passo é com áreas próximas à região onde o paciente está. Porque muitas vezes a gente entra no quarto, pega na maçaneta, pega na mesinha de cabeceira, pega no material da mesinha e aí vai cuidar do acesso do paciente lá, vai injetar uma medicação no paciente. E aí a gente acaba tendo o risco de causar uma infecção relacionada à assistência e levando o paciente a uma infecção generalizada, que é a sepse, que é um dos riscos que a gente tem. Então, o profissional de saúde ele tem que estar sempre atento. Esses são os 5 principais momentos em que o profissional de saúde tem que estar atento com relação à higienização das mãos, que é onde a gente consegue prevenir aí grande parte das infecções que causam dano ao nosso paciente. Eu creio que o quinto momento é um dos mais difíceis da gente abordar, porque muitas vezes a gente ouve aquele discurso, eu só vou mexer no soro, daí não preciso higienizar as mãos. Isso. E aí nesses são momentos que você acaba expondo o paciente novamente. No protocolo do Ministério da Saúde, ele coloca também com o que a gente vai higienizar as nossas mãos. Então, a gente pode higienizar as mãos tanto com água e sabão, lembrando que o sabão neutro é o indicado para a higienização das mãos. Então, o profissional de saúde vai usar água e sabão quando tiver sujidade aparente. Então, eu tirei a luva, tem aquele pó dentro da luva, então tem que realizar a higienização das mãos com água e sabão. Então, quando tiver sujidade aparente na mão do profissional de saúde, ou quando o paciente tem uma bactéria multiresistente, como o Clostridium. O Clostridium, a gente tem que fazer a higienização das mãos com água e sabão. Isso é bem importante para todos os profissionais de saúde terem essa consciência, que após ter contato com o paciente com Clostridium, tem que realizar a higienização das mãos com água e sabão. E quando que a gente vai usar o álcool? Normalmente a gente vai no restaurante, entra no hospital e tem o álcool. A gente acha que com o álcool a gente vai... Então, o álcool ele vai ser utilizado quando você não tem sujidade aparente na mão. Então, eu não posso utilizar o álcool logo depois que eu tiro a minha luva que é talcada. Porque senão vai fazer uma meleca na mão na hora de fazer a higienização das mãos com o álcool. Porque ele não vai evaporar porque tem a sujidade. Então, isso é um cuidado bem importante para ser realizado dentro das instituições de saúde. Quando que eu vou utilizar o álcool? Quando não tem sujidade aparente. Então, quando eu cheguei ali, à beira do leito do meu paciente, que eu só vou fazer, abrir o soro do paciente, eu posso fazer a higienização das mãos com o álcool. Lembrando que tem um tempo para essa higienização das mãos. Então, a higienização das mãos com água e sabão, o profissional de saúde ele tem que fazer a fricção entre 30 a 45 segundos, para que essa higienização ela seja efetiva e que minimize a microbiota, que a gente chama transitória. Então, são os micro-organismos que a gente tem naturalmente na nossa mão. A gente tem a transitória e a residente, né? Então, a transitória é o que a gente elimina na higienização das mãos. Então, é importante essa fricção ser realizada de 30 a 45 segundos. Com o álcool, o tempo é menor de fricção, porque o álcool ele vai evaporar. Então, de 15 a 30 segundos, você realiza a higienização das mãos. Então, é importante, muitas vezes a gente passa de um paciente para o outro, a utilização do álcool é rapidinho e você minimiza o risco de ter infecção cruzada entre um paciente e outro. Então, às vezes a gente... é rápido que eu vou entre um paciente e outro, mas são 15 segundos. Então, você consegue realizar essa higienização das mãos e você não vai causar um dano muito maior ao paciente. Nós estamos falando, desde o começo dessa semana, do empoderamento do paciente, né? Eu, a Cláudia e a Dani fizemos um congresso no Rio de Janeiro, agora no mês de junho. E até por isso que a gente está fazendo essa semana de segurança do paciente, né? E eu achei, tive o primeiro contato lá, eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Eu achei muito importante e bacana a ideia, porque aqui nós estamos falando, é muito bonito você falar que tem que higienizar as mãos. Agora, quando você está cheio de paciente, aquela correria, às vezes você esquece, né? A gente tem que ser sinceros. Às vezes passa despercebido, quando você vê, você já está tocando no paciente, enfim. E lá eu vi um crachá que eles usam,
né? Pergunte-me se lavei as mãos, se higienizei as mãos. Então, eu achei muito importante porque é uma forma do paciente ler aquilo e tá alertando o profissional, né? Isso. Hoje, cada vez mais, o envolvimento do paciente e do familiar no cuidado tem sido discutido e para nós, profissionais de saúde, a gente tem que aprender a ter esse acompanhante, a escutar o familiar. E o paciente também. Então, empoderar esse paciente, não, você não vai encostar em mim antes de fazer a higienização das suas mãos. Porque você pode ter encostado num outro paciente que tem uma bactéria multiresistente e vai passar para mim. Então, empoderar esse paciente. Então, o paciente ele tem sim o direito de falar, higienize as mãos antes de encostar em mim. Por quê? Porque se tiver uma infecção, quem vai ter infecção é o paciente. Então, o maior risco é com relação a isso. Então, você empoderar o paciente, essa palavra empoderamento, ela está muito em voga na segurança do paciente, porque você dá esse direito para o paciente dele falar. Então, existem várias campanhas, isso começou nos Estados Unidos e o mundo todo já faz essas ações, que são os crachás. Pergunte-me se eu higienizei as minhas mãos antes. Os profissionais utilizam isso. E é importante que todas as instituições de saúde tenham uma estrutura onde você forneça para o acompanhante e para o paciente o álcool do lado, que fique visível que na frente dele o profissional de saúde realize a técnica de higienização das mãos. A orientação, acho que dos acompanhantes é algo que a gente ainda está caminhando para atingir um objetivo. Porque muitas vezes você vai colocar, em termos práticos, um hospital de grande porte, tem o horário da visita. Nesse horário, o fluxo aumenta exponencialmente. E muitas vezes não consegue passar orientações para os acompanhantes. E os acompanhantes acabam sendo porque pega na maçaneta, abraça o paciente, daí aperta o botão do elevador, o outro vai lá e aperta o botão do elevador, abraça outro paciente. É algo ainda que eu acho que a gente ainda está caminhando, mas que com essas medidas educativas a gente consegue atingir níveis melhores de controle de infecções. Mais uma vez, a gente acaba sempre batendo na tecla que a educação do paciente, dos familiares, é um dos pontos principais da saúde. Se você não conseguir colocar ele junto com você na luta por uma saúde melhor, sozinho é muito mais difícil. Isso. As instituições de saúde têm que investir em treinamento para suas equipes, e também treinamento para o familiar. Então, muitas instituições colocam vídeos para orientação do familiar, entregam folders, fazem capacitações na sala de espera. Então, isso são ações que são realizadas para melhorar essa comunicação da equipe com o familiar que está entrando para a visita. E é extremamente importante a gente abordar isso nas instituições de saúde, tanto na unidade básica quanto nos hospitais. Fica a dica nossa aí, né, Dani, para os gestores, para as instituições, para estar colocando essas ações em prática, né? Tanto, eu gostei muito do crachá, né? Tanto a parte dos treinamentos, dos folders, de treinar o familiar, o acompanhante, né? Porque às vezes, vocês no hospital regional, por exemplo, tem paciente que fica um mês internado, né? Então, a importância disso. Um dos pontos que são importantes que a gente realiza é a monitoria da higienização das mãos. Então, você olhar, eu profissional, estou olhando se o outro funcionário, o outro servidor que está ali junto com a gente, o outro profissional, ele higienizou as mãos antes de entrar no outro paciente. Então, olha o trabalho do outro e a gente se monitora para evitar com que tenha o risco aí de levar a infecção cruzada entre um paciente e outro. Então, isso são medidas simples. A higienização das mãos ela é a medida mais simples, mais barata que tem para minimizar as infecções. Então, com uma medida simples, a gente consegue resultados fantásticos. E tem um impacto muito grande, né? Porque a partir do momento que você, através da higienização das mãos, você reduz o índice de infecção, você vai reduzir o custo com antibiótico, custo com tempo de internação. Então, tem várias coisas aí que estão interligadas, né? O nível de infecção cruzada é um dos preditores para a qualidade do atendimento. Um hospital que tem baixos níveis de infecção cruzada quer dizer que ele preza mais pela higienização das mãos e pela qualidade do atendimento ao paciente. É uma maneira de você ver se o hospital está prestando um serviço bom, é um dos indicadores que você usa, se os funcionários estão higienizando a mão corretamente. Parece pouca coisa, mas infere muito na qualidade do atendimento. Um estudo da Organização Mundial de Saúde, ele mostrou que 61% dos profissionais não higienizam as mãos corretamente.
Então, aí a gente são vê que é o nosso bem grande, impactante, né? bem impactante. Então, a gente tem o dia 5 de maio, é o dia mundial de higienização das mãos, onde várias instituições de saúde realizam campanhas anuais. Então, as equipes de controle de infecção realizam isso fortemente dentro das instituições de saúde e cada dia mais tem que se falar sobre segurança, tem que se falar sobre qualidade nas instituições para todos, para que isso se divulgue, se dissemine. Existe uma técnica certa para a higienização das mãos, né? Então a gente vai agora para o intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai mostrar essa técnica. A Janaína vai fazer uma participação com a gente vai mostrar como se deve ser higienizado as mãos. Então, 2 minutinhos, nós voltamos com o programa Saúde em Foco aqui pela TVE, canal 58.1.